Olá pessoal, eu sou o professor Alexandre e estamos em mais uma aula do curso de redação online. Essa série tem o objetivo de ajudar você que precisa aprender a escrever uma boa redação para exames, testes seletivos ou até para obter uma promoção no seu atual emprego. Estamos na aula 15, na qual comentamos a versão do Enem de 2012, a proposta de redação do Enem de 2012. Nesse vídeo, que é a segunda parte de um total de 2 vídeos, nós mostraremos o exemplo de uma redação que obteve uma avaliação acima de 800 com essa proposta do Enem de 2012. Então, para recapitular, o tema da redação era a imigração, né, o Brasil na rota de imigração, o Brasil como destino dos imigrantes. Se você está acompanhando o que está acontecendo aí no cenário internacional, você está vendo que a Europa agora passa por um problema seríssimo no que diz respeito à imigração, né? No que diz respeito a imigrantes vindos de região de conflito ou lutando para fugir da fome e da miséria. Pois bem, voltando então ao tema que nós discutimos na primeira parte desse vídeo. Na primeira parte desse vídeo, nós lemos todos os textos de apoio e agora nós iremos verificar, comentar uma das visões, né? Uma redação que obteve uma nota acima de 800. Então veja bem, esse aluno aqui, ele escreveu o texto dele, um texto de 5 parágrafos, considerado bom, de bom para ótimo, né, por alguns estudiosos aí, por alguns corretores aí, que esse texto, inclusive, ele está disponível na internet, ele foi bastante comentado. E o título, ele começa lá, Ervas Daninhas do Brasil. Pois bem, o que acontece? A respeito do título, vamos já começar dando uma orientação para você que vai fazer o Enem. Evita temas polêmicos, evita essa abordagem polêmica. Você pode, por alguns professores, por alguns corretores, ser considerado um discurso de ódio. Dizer que um imigrante é uma erva daninha, né, comparar um ser humano a uma erva daninha pode ser considerado um discurso de ódio e você já pode perder pontos preciosos aí. Eu sempre aconselho você, no título, não inventa moda. Coloca lá um título básico, um título que nem seja muito absurdo, que nem seja tão pobre assim. Coloca o Brasil como rota da imigração, ou o Brasil e os imigrantes, né? Alguma coisa assim, para que você não corra o risco de repente, diante de uma situação dessa, vai que o professor que vai corrigir diga assim, nossa, isso aqui é um discurso de ódio, já vou desclassificar o cara nessa. Né? É um problema que você pode correr. Pois bem, o parágrafo de introdução dele, então, ficou assim. A dinâmica da globalização alterou o fluxo migratório nesse século. Com o crescimento econômico do Brasil, ele se torna centro dos holofortes, não somente de investidores e do capital internacional, mas também de imigrantes de países pobres que veem aqui uma chance de recomeçar. Muito bem. O que nós temos aqui? Temos uma boa introdução, apresenta o assunto, situa o espaço e o tempo e delimita o que vai ser discutido. Então, lembrando a você que já assistiu às minhas primeiras 16 aulas, você tem que delimitar o tema, você tem que delimitar o tempo e delimitar o espaço, facilita a sua vida, ajuda você a não correr o risco de fugir do tema. Tá? Segundo parágrafo. A miscigenação do brasileiro, de fato, é o que mais evidencia a nossa cultura e a nossa identidade nacional. Desde a chegada dos escravos oriundos da África aos europeus, passando pelos índios de diversas etnias, o povo brasileiro construiu sua face, como mostrou Gilberto Freire. Um pouco de cada canto do mundo. Além disso, reside em nossas fronteiras e compuseram em grande parte aquilo que nós somos hoje. Pois bem, 2 anotações aqui. Primeiro, a caligrafia está horrível.
Se você tem uma caligrafia assim, ou daí para pior, se você quiser ter um bom desempenho no Enem, ou se você quiser ter um bom desempenho na sua vida, procure melhorar. A sua letra não precisa ser bonita, ela tem que ser legível. O que acontece aí? O professor que vai ler a sua redação, ele não vai perder tempo fazendo exame grafotécnico. Se ele não entender o que você quis dizer, se ele não entender o que você escreveu, ele passa por cima e vai ser considerado erro. Aí você diz assim, nossa, professor, mas que coisa errada. Não, não é errado não, você tem que escrever em português, existe um padrão, tá? Existe uma letra. Você escrever com uma letra toda garranchada, não vai... isso é ridículo até para os médicos. Tem médicos que fazem isso, se orgulham tal, mas eles podem até estar colocando a vida de pacientes em risco fazendo essa palhaçada. Na minha maneira de ver, é palhaçada. Tá? A letra não precisa ser bonita, mas ela precisa ser legível. É o mínimo que se pede. Mas nós temos aí então uma boa citação de Gilberto Freire. Tá? Nós temos aí ele manteve a linha de raciocínio. No entanto, há uma repetição desnecessária do mesmo assunto. Mas não chega a ser considerado um erro, ok? Só devemos tomar muito cuidado. E a última frase, pela questão da caligrafia, ela está estranha, tá? Ela está estranha, nós não sabemos. Além disso, reside em nossas fronteiras e compuseram em grande parte aquilo que nós somos hoje. Ficou para mim estranho. De repente, esse aluno pode dizer, professor, eu quis escrever tal coisa. Tá, mas foi isso que eu entendi. Se alguém que está assistindo esse vídeo aí conseguir fazer um exame grafotécnico aí e dizer o que está escrito aí, eu agradeceria. Mas foi o que eu entendi, ok? E olha que eu perdi, ou melhor, eu usei bastante tempo tentando interpretar isso daí, tá? Terceiro parágrafo. O país, no entanto, precisa ser cauteloso com a entrada desenfreada de estrangeiros e que, de forma direta ou indireta, ocupa uma posição ou lugar que deveria ser de um brasileiro. Não está faltando esse e que não é o ideal. Ele cometeu aí um erro que a gente pode dizer que é um erro de concordância, um pequeno erro de concordância. De repente pode ser até outra coisa, né? Mas, enfim. O discurso para isso, contudo, não deve ser xenofóbico, mas, concomitantemente, protecionista para com o cidadão e humanitário para aqueles que se lançam em nossas terras. Essa história de se lançam em nossas terras eu não achei muito legal, mas enfim, é uma questão de estilo, ninguém perde ponto por causa disso. E foi muito bom também ele ter colocado essa questão que tem que ser protecionista para o cidadão, não pode prejudicar o cidadão brasileiro, mas que também não pode deixar de ser humanitário, porque são pessoas que não estão vindo aqui porque elas querem, elas estão vindo aqui fugindo da miséria e da fome, que é um direito de todo ser humano, procurar um lugar onde ele vai ter uma vida melhor. Gostei dessa forma, gostei da ideia, uma linguagem adequada, mas eu fiz questão de ressaltar aí, de novo, né? Caligrafia ruim, caligrafia horrível. Quarto parágrafo. Políticas de controle de pessoas em pontos da estrada do país devem ser mais rígidas. Isso aí, pessoal, ele já começa a fazer assim um esboço da proposta de intervenção. Mas aí no quarto parágrafo ele vai cometer um pequeno deslize, tá? Mas enfim, ele continua mantendo aí. Políticas de controle de pessoas em pontos da estrada do país devem ser mais rígidas. Em paralelo, a fiscalização em nossas fronteiras terrestres e aquáticas precisam ser modernizadas, com o uso de câmeras térmicas em pontos estratégicos. Esta é uma experiência de sucesso na divisa entre o México e os Estados Unidos. O âmbito da diplomacia também pode ser alterado. Eu não consegui, eu tive que chutar essa palavra alterado, porque não está escrito alterado, está uma coisa absurdamente incompreensível, tá? Mas eu coloquei aí alterado, tomara que seja isso mesmo.
Nosso governo tem que dialogar com os estados que mais têm incidência nesse tipo de violação para chegar a um denominador comum, com medidas cautelares e políticas de extradição mais justas e sem corromper direitos básicos desses indivíduos. Fiz a questão de colocar aí, né? Boas ideias, linguagem adequada, porém, caligrafia ruim. Ah, professor, a caligrafia interfere na nota? Não interfere num ponto específico, mas interfere na nota geral. Uma redação suja, isto é, com uma caligrafia ruim, com problema de parágrafo, com problema de translineação, essa redação ela perde ponto no geral. Se essa redação estivesse com uma letra mais legível, talvez ela teria tido uma avaliação melhor. E o quinto e último parágrafo. Na União Europeia vigora um acordo entre os países do bloco de livre circulação, de pessoas entre países pertencentes a ela. Então essa frase aí está muito mal escrita, faltou vírgula, né? Mas enfim. Com isso, não somente é superado o problema de fiscalização constante, como ocorre a troca de saberes e tecnologias entre os estados. Este é um exemplo que, a certo prazo, auxiliaria o Brasil, o Mercosul, por conseguinte, a eliminar esse problema que cresce como ervas daninhas. Bom, não gostei do ervas daninhas, ele repetiu aí de novo o ervas daninhas. Essa sugestão que ele dá aí no quinto parágrafo choca com o quarto parágrafo, porque no quarto parágrafo ele sugere de ter mais pontos de fiscalização. No quinto parágrafo ele já sugere de haver uma zona de livre circulação. A Bolívia, no texto de apoio, né, os cidadãos bolivianos são colocados como um dos cidadãos que mais migram para o Brasil. Mas imigram para o Brasil. Então, pensa bem. Se eu tiver um bloco de livre circulação, eu posso ter, daqui a alguns anos, cidades com 90% da população boliviana. Então, veja, há aí um problema de incoerência. No quarto parágrafo ele diz uma coisa, no quinto ele diz outra. Tá? Essa redação foi avaliada pelos avaliadores do Enem como 900. Eu, por causa desse erro, eu traria ela para casa dos 800, porque ele foi incoerente. Tá? Então ele perderia, na minha maneira de ver, 75% da pontuação da proposta de intervenção, porque afetou a proposta de intervenção dele. Mas tirando isso e tirando essa caligrafia medonha, o texto está bom. Não muito bom, está bom. Né? Pois bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa aula do curso de redação online. Não se esqueçam, então, contatos comigo para aulas particulares, individuais ou em grupo, videoconferência, teleconferência. Se você quiser me chamar para dar aula na sua faculdade, para dar palestra, estou totalmente à sua disposição. Meu telefone está aí, tá? Twitter está aí também. O meu Skype, meu e-mail também está na tela. Pode entrar em contato comigo por WhatsApp, não tem problema nenhum. E bibliografia, muito agradecido ao UOL Educação, muito agradecido também à professora Branca Granatic e até uma próxima.